Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. O texto é do artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU em 1948. Desde então, o debate sobre esses direitos se mantém contínuo. Se para uns o objetivo é promover a paz e o respeito entre os povos, para outros, direitos humanos podem atrapalhar a formação de uma sociedade justa. Para discutir o assunto, o Câmara Debate recebe o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Padre João Bosco, que também é integrante da Pastoral Carcerária da Paraíba. Você de casa acompanhando a programação da TV Câmara, seja muito bem-vindo ao nosso Câmara Debate. Padre Bosco, também muito bom tê-lo aqui hoje para essa discussão, seja bem-vindo. Obrigado. Padre, a gente quer fazer um programa bem explicativo, didático mesmo sobre esse assunto. Então eu começo com uma pergunta bem básica. Quando a gente fala de direitos humanos, estamos falando em quê? Eu acho muito interessante nessa conversa aqui, praticamente uma conversa familiar que vamos fazer, um hábito que existe na sociedade, nos lugares que são muitas vezes visitados, uma expressão que é usada, os direitos humanos estão chegando. Acho muito curioso esse tipo de afirmação, porque esconde uma realidade que não é objetiva. Confundir direitos humanos com grupos ou com entidades ou serviços que procuram a promoção dos direitos humanos, isso não corresponde com a verdadeira noção ou com a realidade quando se trata realmente de direitos humanos. Portanto, direitos humanos nós não podemos confundir com aquele grupo, com aquela pessoa. Às vezes a gente encontra também nas redes sociais alguém com um tipo cacetete e lá está escrito os direitos humanos. Eu já vi por mais de uma vez esse tipo de ironia, na verdade. Quando nós estamos falando de direitos humanos, nós devemos compreender, e a sociedade inteira precisaria ter essa compreensão, que estamos tratando do direito do ser humano, da pessoa humana, o ser humano todo, e todos os seres humanos, independentemente da sua condição social, política, econômica, racial, de nação, de países, de mundo. Porque, na verdade, é isso. A condição do ser humano com todos os seus direitos. E, ao lado também dos seus direitos, estão também seus deveres. Porque em qualquer agremiação, em qualquer sociedade, em qualquer coletividade, em qualquer grupo, dentro da nossa própria casa, na família, nós não vivemos sem os direitos e sem os deveres. Quando uma pessoa em casa se sente injustiçada ou enciumada até, ela reclama. Olhe, reclama para a mãe, para o pai, olha, só está trazendo isso para o meu irmão, eu estou sendo discriminado, eu estou sem direito. Mas ao lado de toda essa dinâmica do direito da pessoa humana, estão também os deveres. E nós não podemos conviver numa sociedade sem agregar essas duas realidades. E o direito de um termina onde começa o do outro, tem esse ditado, Tem esse né? ditado. Famoso. Então, direitos e deveres são realidades que devem estar juntas. Eu não posso viver numa sociedade onde eu só reclamo os meus direitos. Se eu não os tenho, se eles estão sendo violados, eu tenho o direito de reclamá-los.
Mas enquanto eu vivo em sociedade, em comunidade, eu tenho também os meus deveres. Então, essa dinâmica a gente precisaria sempre acertar e ter essa consciência. Direitos humanos é esse conjunto, é esse todo. Quando a gente fala dessa realidade, a gente fala de saúde, de educação, de alimentação, de trabalho, de transporte, de água, de alimentação, de tudo aquilo que é necessidade para todos os seres humanos, porque são os direitos das pessoas humanas. Em 1948, padre, é proclamada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Qual o objetivo dessa proclamação? Exatamente. Nós sempre vivemos numa realidade. Na história da humanidade, a realidade é também sempre muito cruel e muito desumana. Por exemplo, as guerras, as competições, os conflitos entre povos, nações, e aí tivemos as guerras mundiais. Então, chegou-se a um momento em que esses direitos, mesmo já sendo naturais, eles precisavam ser proclamados. Então, aquele marco da história que veio assim afirmar e também confirmar essa verdade de que o ser humano ele precisa ser respeitado, ele precisa ser tratado. E quando a gente pensa nesse respeito, por exemplo, eu como padre, vou talvez um passo mais adiante, que nessa relação nós precisamos ver o outro não só como ser humano, mas cada pessoa precisa ver a outra pessoa na perspectiva da fé como imagem e semelhança de Deus. Então, eu preciso me ver no outro, eu preciso me ver na outra pessoa. Aquilo que eu defendo como direito, como proteção, como segurança das minhas necessidades, eu preciso também imaginar isso também na outra pessoa. Então, a declaração, ela tem por trás, né, dos seus princípios, por trás das letras, a declaração quer exatamente pautar essa grande verdade, essa grande realidade, que todos nós somos iguais, devemos ser iguais. Não podemos ser iguais apenas lá na lei ou na declaração ou na Constituição, na nossa Constituição cidadã. Depois a gente sabe que a nossa Constituição traz essas garantias nessa mesma fileira da declaração, mas todos nós sabemos da desigualdade social, econômica, política. Mas essa é a preocupação central, é que nós, cada ser humano, ele precisa ser tratado exatamente dessa maneira, como imagem e semelhança do Criador. Agora, padre, fala-se em universal, declaração universal, mas somos tão diferentes também, somos iguais nessa visão que o senhor falou, mas somos culturalmente tão diferentes. E eu exemplifico aqui até citando mulheres em países árabes, por exemplo, culturalmente, historicamente são submissas. Como é que se chega numa cultura completamente diferente e se impõe, ou pelo menos tenta convencer uma sociedade a modificar a maneira de pensar? Exatamente. A Declaração Universal é para que ela realmente seja esse princípio geral, mas de fato, e aí entra um outro grande desafio, que é a questão da cultura, né? Nós somos uma raça humana, mas que em cada pedacinho do mundo e até dentro do Brasil, se cada estado aqui do nosso Nordeste, do nosso Brasil, você vai encontrar expressões culturais totalmente diferentes. É o sotaque, são os hábitos, é a comida, essa situação toda. E aí está exatamente o grande desafio, é que nós não podemos impor aos outros
uma única forma de ser, uma única forma de pensar, uma única forma de se comportar. Quer dizer, a gente poderia dizer assim, que cada pessoa, na sua cultura, precisa ser respeitada, tratada com o seu jeito de ser e com os direitos de vivenciarem a sua própria cultura, o seu jeito de ser. Quer dizer, aquele princípio de que nós somos frutos do meio. Então, de fato, nós somos também o resultado daquela comunidade, daquela família, daquele linguajar, exatamente de onde a gente surgiu, nasceu, cresceu. Então, muitas vezes não se respeita essa cultura, muitas vezes não se respeita esse jeito de ser. Mas há a intenção, padre, de que progressivamente países passem a modificar a própria cultura? Há um julgamento de que aquela cultura desfavorece determinado grupo, ou mulheres, como eu acabei de citar um exemplo, e que esses países progressivamente fossem modificando esse pensamento? Há essa intenção? Olha, quando a forma de ser, mesmo cultural, ela desrespeita, ela destrói a vida, ela discrimina. Então, essa cultura, ela precisa evoluir, né? A cultura ela é muito importante, mas em cada lugar, em cada país do mundo, se há uma cultura que destrói a vida, por exemplo, que discrimina as mulheres, ou até que mata por causa da religião, a religião sempre foi motivo de discórdia. Quantas guerras não aconteceram em nome da fé, da religião? Então, quando a cultura ela está permeada por esses princípios, ela é uma cultura de morte. E nós somos chamados sempre a promover uma cultura em favor da vida, sempre. Então, é preciso mudar a cultura onde ela destrói a vida, onde ela desrespeita o ser humano, onde ela acaba com os direitos, né? Precisamos também trabalhar muito esse tema da cultura da vida, né? Vivemos uma cultura de morte de forma generalizada, isso é verdade. Por isso que a grande preocupação é criar uma cultura a favor da vida, que respeite a vida, porque esse é o princípio geral dos direitos humanos, é a promoção da vida. Padre Bosco, quem entra nesse debate também é o jornalista Edmilson Lucena, companheiro aqui, colega de TV Câmara. Vamos ver a pergunta do Edmilson. As comissões de direitos humanos têm uma preocupação muito intensa, muito forte, com os criminosos que estão presos e já sob a tutela do Estado. Por que essas comissões não têm a mesma preocupação com os familiares das vítimas desses mesmos criminosos? Muito obrigado ao Edmilson pela participação. O Edmilson faz uma pergunta que muita gente na sociedade se faz também. Eu já escutei muito a frase, direitos humanos é direito de bandido. Já escutei demais essa frase e eu quero explorar esse assunto com o senhor no segundo bloco. Vamos fazer uma pausa rápida aqui, mas logo na sequência continuamos esse debate sobre direitos humanos. Até já. Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. O Câmara Debate está de volta, hoje discutindo direitos humanos, um tema sempre em discussão na sociedade. Para uns, a garantia de uma sociedade justa e em paz, mas há quem diga até que são direitos de bandidos. Estamos aqui esclarecendo o assunto com o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos e integrante da Pastoral Carcerária da Paraíba, Padre João Bosco. Padre, o Edmilson Lucena, o jornalista Edmilson Lucena, deixou a pergunta no finzinho do primeiro bloco a respeito do trabalho feito pela Pastoral Carcerária de apoio aos criminosos, mas que não haveria esse apoio à família também.
Como é que o senhor analisa, como é que o senhor analisa essa pergunta? Sim, essa afirmação ela é muito comum por pessoas individualmente, às vezes na imprensa, nos programas policiais. Eu gostaria de trazer aqui a experiência da Pastoral Carcerária e do Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do nosso estado. A Pastoral Carcerária da Igreja Católica, ela está dentro de uma realidade de igreja onde muitas outras pastorais também existem. Existe uma pastoral da sobriedade, por exemplo, criada pela igreja para cuidar da questão dos dependentes químicos. Existe uma pastoral da criança, existe uma pastoral familiar. E cada uma pastoral dessa atua no seu objeto específico. A pastoral carcerária, ela é criada para atuar objetivamente na área específica das prisões e de seus familiares. A igreja pode criar uma pastoral para as vítimas. Já devia ter criado, penso eu. Agora, essa é a realidade da pastoral carcerária. O Conselho Estadual de Direitos Humanos, que é mais acusado do que a pastoral, como sendo o direito de bandido, criou-se esse chavão, e que é generalizado no Brasil todo, que direitos humanos só defende bandido. Mas essa realidade, ela não corresponde com a prática aqui do nosso conselho. O nosso conselho, eu costumo dizer que ele não tem pernas, porque ele é um grupo muito pequeno, restrito, ele tem apenas uma sede, e ali ele atende às demandas que chegam. As pessoas procuram, telefonam, e não são apenas familiares de pessoas detidas que procuram o conselho. Existem familiares das vítimas que procuram muitas vezes o conselho. O conselho, quando consegue, o conselho faz visita aos familiares das vítimas nas casas, dá o apoio, acompanha, conversa, se coloca à disposição. O conselho recebe policiais militares, porque a sociedade também deve saber que policiais militares também são vítimas dentro da própria instituição, dentro dos quartéis. São muitas vezes humilhados, desrespeitados no direito de pessoa humana, e os policiais também procuram o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Existem agentes penitenciários que também procuram o Conselho Estadual de Direitos Humanos. Então eu digo sempre o seguinte: o Conselho Estadual de Direitos Humanos, se não for para estar aberto a todos, eu não permaneço nele, porque eu não tenho necessidades pessoais de estar num conselho. Eu estou na medida em que eu me coloco à disposição de toda a sociedade que precisa do conselho. Eu gostaria muito de chegar a todas as demandas de desrespeito e de violações de direitos humanos, das vítimas da violência, mas, como disse, nós não temos pernas, nem recursos, nem estrutura. Mas as pessoas que chegam, independentemente de que condição social sejam, essas pessoas são atendidas pelo Conselho, que tem uma sede na Maximiano de Figueiredo, no edifício Bonfim, ali na esquina da Praça da Independência. Aberto a quem precisar e necessitar desse apoio. A quem quer que seja. Precisou do apoio, o Conselho está lá aberto sempre na parte da tarde, porque de manhã é fechado. Nós não temos sequer estrutura para mantê-lo aberto o dia inteiro. Mas direitos humanos seria a maior aberração desse país, na sociedade, se fosse um conselho ideológico para defender. Imagine defender bandido, significaria defender o crime.
E ninguém pode defender a prática do crime em lugar nenhum do mundo. Para a gente explorar ainda mais essa questão, deixa eu chamar um trecho de uma cena do filme Tropa de Elite 2. Vamos assistir e a gente volta comentando. Uma limpeza étnica, uma limpeza social. É isso que eles fazem, é para isso que eles são pagos. Eu gostaria de ver, uma vezinha só que fosse, o BOP invadir e prender um traficante no condomínio de luxo. Mas isso eles não fazem, não é, seu secretário de Segurança Pública? Lá, o caveirão não entra, não é, comandante-geral da polícia. Qual a responsabilidade do governo sobre essa ação? O que não podemos admitir é que um representante do Estado seja mais violento do que aqueles que a gente acha que precisam estar presos por serem violentos. É um absurdo. Isso tá virando cotidiano. Isso tá virando habitual e ninguém acha estranho. Ter uma polícia cujo símbolo é uma caveira. Ter uma polícia cujo símbolo é a morte. Cena forte aí do filme. Padre, é nessa cena, né, de uma tentativa de negociação, relembrando um pouco para quem não está tão lembrado do filme, acaba a polícia vitimando ali, né, um criminoso que pagava a pena, que estava fazendo refém a pessoa dos direitos humanos que tentava articular ali uma solução para o conflito. Aí eu vou recorrer a outra frase que a gente escuta muito na sociedade: bandido bom é bandido morto. A gente escuta, a gente vê uma torcida até de parte da sociedade para não estranhar uma cena como aquela e até achar bom, menos um no mundo. A gente escuta muito isso. Como é que o senhor analisa esse pensamento da sociedade? Eu escutei uma vez de uma pessoa, até numa conversa, depois de um intervalo de programa de rádio, uma pessoa que dizia assim: para mim, a solução é colocar uma bomba dentro daquela unidade prisional e explodir tudo. Quer dizer, essa mentalidade da violência, da pena de morte, da destruição da vida, que nós jamais poderemos concordar com esse tipo de mentalidade, de prática, de cultura, porque ela só gera malefícios, ela só destrói a vida. E aí, realmente, quanto a essa cena do filme, muitas vezes, eu costumo também fazer essa reflexão. Nós precisamos de uma ação policial que faça um trabalho de prevenção. E muitas vezes isso não é trabalhado, às vezes não é culpa do policial, às vezes ele já foi formado com aquela perspectiva de ser violento, de ser agressivo. Fala-se muito mal da formação dos policiais. Tem muita coisa em jogo, então. Tem muita coisa em jogo. Fala-se muito do tipo de tratamento a que o policial é submetido de forma violenta, desumana, né, no curso de formação de policiais. Então, assim, a impressão é que ele é formado não para lidar de forma humana com o cidadão, com a pessoa humana, mas já carregar dentro de si esse espírito. Então, às vezes, a polícia não é treinada para um trabalho preventivo, mas para um trabalho ostensivo. E muitas vezes usada a força, e muitas vezes essa força é usada até de forma desnecessária, como normalmente aparecem nos programas aí de televisão, de cenas violentas. Claro que não é a polícia toda, mas às vezes são determinadas pessoas, determinados policiais que atuam muito de forma assim violenta. E muitas vezes é para isso que a polícia às vezes é orientada. E isso acontece muito nas áreas pobres, nas favelas, nos ambientes de marginalização. São Paulo, por exemplo, havia um padre negro que constantemente estava sendo detido. Ele precisou depois ter que andar com uma identificação permanente. Quer dizer, por causa da cor, ele era tratado assim pelos determinados policiais. Então, é um espírito de discriminação também que gera esse tipo de prática. Entra também nesse debate agora com a gente as pessoas na rua, a população. A gente foi ouvir as pessoas, padre, a respeito do caso recente do brasileiro executado lá na Indonésia. Ele foi executado após cumprir uma pena de mais de 10 anos de prisão por tráfico de drogas. E a gente foi saber das pessoas o que acharam da execução. Vamos ver.
A pena de morte é muito relativo. No caso dele, ele sabia o que estava fazendo, sabia que tráfico de entorpecente, de modo geral, em todo o país a lei é muito severa, então ele foi sabendo dos riscos que ele corria. Eu acho muito errado matar uma pessoa assim por besteira, por causa de droga. Poderia muito bem prender ele, passar um bom tempo preso, mas não matar. Não. Por quê? Eu acho que porque não tem nada a ver, mas lei é lei, né? Lei é diferente, né? Tirar a vida não, porque eu acho que a vida só pode tirar é Deus, né? Mas eu acho que ele devia saber mais ou menos o que ele estava se metendo. Né? Não deveria ter entrado no carro. Deveria ter entrado. No meu ponto de vista, a Indonésia é um país que é muito retrógrado na sua legislação e também na sua, assim, como é que eu posso dizer? Tanto na sua legislação, como eu acho que seja um país que seja corrupto, digamos assim. Porque até onde a gente sabe, até outros fatos que eu vi na internet, lá as pessoas, os homens podem vender suas filhas. Então a gente não pode concordar com ele matar uma pessoa por tráfico de drogas, enquanto ele pode vender uma filha e nada acontecer. Para ter, porque é para a pessoa aprender a ter responsabilidade a mais, porque o problema do Brasil que acontecia e atingir até nós mesmos, né, da parte social e ser humano, porque não tinha a penalidade correta, porque se der uma penalidade mais séria, as pessoas aprendem a respeitar uns aos outros e levar as coisas mais sérias, entendeu? Tanto para pequeno como os adultos, para homem, para mulher, para homossexual, para lésbica, para todo tipo de ser humano. Tá aí. As opiniões se dividem nas ruas, padre. Até me surpreendeu essa divisão, porque a repercussão nas redes sociais foi bem mais a favor dessa execução. Fizeram um barulho imenso de que deveria, inclusive, implantar no Brasil, enfim. A repercussão foi diferente. Eu queria que o senhor analisasse o porquê que a sociedade hoje tem essa visão, se o senhor consegue compreender o porquê que a maioria ou boa parte da sociedade acaba não compreendendo os direitos humanos. Existe uma falsa mentalidade de que a violência, a morte, a pena de morte, melhoraria a convivência na sociedade. E essa é uma falsa mentalidade. Por exemplo, as pessoas imaginam que com as prisões, com muitas prisões, aquela comunidade está pacificada. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, essa perspectiva, temos que prender, temos que perseguir, tem que matar, bandido bom é bandido morto. O problema é que muitas pessoas pensam assim, mas não pensam nelas próprias, nem pensam em suas famílias. Quer dizer, você imagine se nós votássemos aqui no país a pena de morte, que nunca resolveu o problema da criminalidade em nenhum país onde ela existe, muito pelo contrário, e aí nós estaríamos votando na morte também dos nossos. Meu sobrinho. Ah, não, meu sobrinho não. Meu filho. Não, meu filho não. Meu tio. Quando se trata da própria pele, aí nós começamos a mudar o discurso. Quantas pessoas que são a favor da prisão, da dureza, da tortura, da violência dentro das unidades prisionais, de repente essa pessoa aparece com um familiar seu preso, que vai passar por aquela mesma experiência que aquela pessoa sempre defendeu. Acaba mudando os conceitos. Aí a situação muda, conhece a realidade por dentro, sabe do sofrimento terrível que o familiar passa, não dorme à noite porque pode chegar a qualquer hora a notícia da morte do seu sobrinho, do seu filho, recorre à pastoral carcerária para pedir apoio, para pedir ajuda. Antes era contrário à pastoral, mas agora a pastoral é um braço que vai dar uma contribuição. Então nós precisamos pensar essas realidades olhando para a nossa própria vida, porque ninguém de nós, na nossa família,
Ninguém pode dizer assim, eu estou isento dessa realidade. Qualquer situação pode acontecer na família de qualquer pessoa, um acidente de carro, matou alguém, uma briga numa festa, num bar, tudo é possível acontecer. Então, nós precisamos ter cautela, porque toda violência, ela gera sempre mais violência. Esse é um princípio que a gente não pode desmerecê-lo. Padre Bosco, muito obrigado pela presença aqui hoje. A gente já precisa encerrar por todos esses esclarecimentos e portas sempre abertas aqui na TV Câmara para o senhor. Muito obrigado, agradeço muito a oportunidade desse diálogo e também me coloco inteiramente à disposição para que numa outra oportunidade a gente possa continuar aprofundando esse diálogo. Sem dúvida, muito obrigado. Obrigado. O Câmara Debate desta semana termina agora. Para você rever este e outros programas, pode passar lá na página facebook.com/TV Câmara JP ou no nosso canal no YouTube, também no endereço TV Câmara JP. Obrigado pela companhia. A gente se vê.